tá fazendo política aí, né, cara? Por aí. Olá, estamos de volta então com a Revista Educacional, conversando hoje com o professor Flávio Costa, uma conversa muito bacana com alguns temas da educação. O nosso primeiro tema aqui está sendo evasão escolar. E o professor pontuava uma escola em que tem conseguido bom êxito no combate à evasão escolar. Então, agora ele vai falar de alguns projetos que eles têm lá na escola, bacana para nós ouvirmos e, quem sabe, servir de exemplo para demais unidades escolares. Então, eu estava falando do sucesso que a gente tem, olhando um pouco para os números, né, pegando, por exemplo, os 200 e tantos alunos que a gente tem no período da tarde, por exemplo, no começo do ano, e que esses 200 e tantos estão no final do ano também. E que a evasão lá é bem pequenininha, quase zero. E aí eu penso que uma das ações que a gente tem na rede, eu acho que aí a questão do professor que eu falei agora há pouco é fundamental. A gente tem uma série de, por exemplo, recentemente minha mãe faleceu, eu precisei ficar 8 dias afastado da escola. E nesses 8 dias que eu não fui para a escola, teve professor para me substituir. Ah, legal. Então, durante os 8 dias que eu não estive na escola, alguém foi dar aula no meu lugar lá. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante por uma questão de continuidade de atividade, para o menino não ficar, por exemplo, 8 aulas sem professor de língua portuguesa. E então isso é fundamental, a gente ter esse outro colega, assim, com a mesma formação que a gente tem, com o mesmo domínio de conteúdo que a gente possa ter também, e que ele possa entrar no lugar do professor que eventualmente tenha faltado na escola. Eu acho que isso é um fator super importante. Mas um detalhe curioso nesta escola que eu estou falando, que é a MF Henrique Souza Filho, é a questão dos projetos extracurriculares, ou as atividades que a gente pode falar que são atividades de contraturno que a gente tem na escola. Certo. Isso desde do começo da escola. A escola tem o projeto de xadrez, por exemplo, né? Então, desde já da década de 90, quando a escola começa, a escola tem o projeto de xadrez no contraturno. Então, o menino estuda na parte da tarde, ele pode de manhã fazer o projeto de xadrez. Ele estuda de manhã, ele pode ir à tarde fazer o xadrez. Esses projetos eles só foram crescendo nos últimos anos. Sim. Então, começou com o projeto de xadrez, já tem na rede também o projeto de recuperação, de português e matemática. Esses 2 projetos já são antigos, o de recuperação, por exemplo, já tem muito tempo que tem. Então, por exemplo, a escola entendeu que o menino está com dificuldade em português e matemática. Tem uma professora num contraturno do aluno para atendê-lo com a recuperação de português e de matemática. Isso já. Então, tem um professor, na verdade, neste momento designado, ele é o professor PRP, é o professor de recuperação paralela. Esse professor está na escola para atender os meninos no contraturno. Então, o menino é meu aluno no 6º ano, na parte da tarde. Eu entendo que o menino precisa de recuperação em língua portuguesa, eu indico o menino para fazer a recuperação na parte da manhã. O professor da manhã entendeu que o menino da manhã está com dificuldade, ele na parte da tarde vai fazer a recuperação com o professor também. E a frequência é boa nesses projetos? Frequência boa, o professor tem que acompanhar, tem o número mínimo de alunos que o projeto precisa ter, certo. Tem o número máximo que ele pode ter também. E assim, aí o professor tem que ficar ligando se por acaso o menino desaparece, tem que ir atrás, então o coordenador pedagógico tem que comunicar com o conselho, e isso é muito sério. E nos últimos anos, sobretudo nos últimos 10 anos, os projetos na escola eles só aumentaram. Uhum. Mais ou menos uns 9, 10 anos atrás, a rede municipal criou um programa que era o programa Ampliar, que era ampliar o tempo de permanência das crianças na escola. Tá. Depois isso cresceu ainda mais com mais educação, e a escola passou a ter alguns outros projetos para além desses 2, que é o projeto de teatro, o projeto de rádio, o projeto de iniciação esportiva, o projeto de jornal, o Enfilmes, que é um projeto de filmes que um professor faz na escola. Então tem uma quantidade grande, por exemplo, de meninos que estudam na parte da tarde, e eles vão no final da manhã para os projetos que acontecem na escola. Esse é em filmes, eu achei em filmes. Em filmes. É interessante. Como funciona? Passam filmes? O Em Filmes, na verdade, é assim, é um professor que tem na escola. Esse professor ele tem um grupo de alunos, e este grupo de alunos eles produzem filmes.
Tá. E tem, por exemplo, a ideia é fazer o filme e esse filme passar a ter a projeção em alguma rede, que na verdade é a rede social, né? Então, por exemplo, são filmes que são feitos pelos alunos, com direção do professor, e esse filme é postado, por exemplo, no YouTube. Tem alguns filmes que eles já fizeram, assim, tem 2 milhões de visualizações, Nossa, 3 milhões. Isso daí. É muito legal. E aí isso movimenta a escola, os meninos vão para a escola, ficam super animados com a atividade que estão fazendo. Neste momento que o menino está no projeto, o que ele entende? Aqui tem um diferencial, aqui é diferente. O pai do menino que está olhando para a escola, ele olha isso. Aqui é diferente, também, né? aqui tem coisa acontecendo. Coisa acontecendo boa. Eu acho que esse é o detalhe, esse é o segredo da permanência do menino na escola. O pai precisa olhar para a escola e ele precisa ver que o menino está na escola fazendo coisa boa. Mas para viabilizar isso, tem que ter profissional lá sendo remunerado fora desse horário da aula para receber esses alunos. Aí é que eu acho que a gente entra numa seara meio delicada. Né? Mas a prefeitura tem, no caso. Isso, que é o que eu penso. Estão lá, ou é voluntariado? Não é voluntariado, não. É profissional, é professor, por exemplo. O professor que eu estou te falando é um professor de história, trabalha na parte da tarde, na parte da manhã ele chega por volta das 10 da manhã e ele começa a atender os alunos. Então ele tem, por exemplo, um dos projetos que é o jornal e um outro projeto que é o de filmes. Então entre 10 e mais ou menos 1h30 da tarde, que é por volta de mais ou menos umas 3 horas, média por dia, ele trabalha com este projeto. Aí ele é remunerado, ele tem um valor que ele recebe mensalmente por conta do projeto. Esse valor ele recebe de quando o projeto começa, em fevereiro, e vai até novembro, dezembro. Isso que eu estou falando para você, o que a gente precisa pensar? A educação, ela custa caro. Sim. Eu acho que a educação ela custa caro, a gente não pode medir eu penso que os governos não podem medir esforços para fazer a educação funcionar. E, por exemplo, hoje a gente sabe que está acontecendo um movimento, né? E um dos movimentos é exatamente por conta disso, a questão de reduzir recursos para a educação. Deveria ser o contrário. Né? A gente tinha que estar brigando hoje, por exemplo, para aumentar os recursos, não para diminuir. Os países com sucesso tentam investir mais em educação. Isso é uma coisa clara mesmo, né? Isso... Um exemplo. Aqui, por exemplo, a gente tem um ambiente aqui que nós poderíamos ter aluno. Isso aqui custa caro. Custa caro, então os governos precisam olhar para isso daqui e entender que isso aqui poderia ser um espaço igual a esse, por exemplo, numa unidade escolar, para atender aluno do ensino fundamental. Né? Isso aqui custa dinheiro, né? Custa dinheiro, para você montar a estrutura. Legal, professor Flávio. Aí, tem uma questão que nós estávamos conversando também, e eu ponho como um item 2 aí, a questão da violência na escola. Eu conversei contigo, perguntei, professor, como que você vê a violência contra professor, enfim, violência na escola? Como foi sua carreira até aqui nesse quesito? O que você já passou? Você acha que... Qual é o caminho para a gente evitar essa questão da violência na escola? Então, Gilvan, eu penso o seguinte, a questão da violência, eu quando fiz a opção de ser um servidor público já no começo dos anos 90, quando a gente começou a trabalhar, certo. Assim, eu te falei agora há pouco, primeiro para a questão do respeito, né? Eu desde sempre, desde os primeiros dias de professor, isso lá na década de 90 ainda, eu sempre me preocupei com essa questão de respeitar a coisa pública. E eu entendo que quando a gente respeita a coisa pública e quem vai fazer o uso da coisa pública tende a olhar para a coisa pública também com com um olhar mais sensível e assim, eu acho que isso resolve em partes a coisa da violência. Então, por exemplo, uma agressão de um aluno com um professor. Eu penso que quando a gente está respeitando e ele observa, o aluno sabe que a gente está respeitando assim, isso tende a não acontecer. Agora, quando a gente pensa na violência como uma coisa maior, uma questão que aí você vai
para o vandalismo também, para agressão, um problema sério que a gente pode ter nas unidades escolares por conta de uma série de outras coisas que a gente pode ter que não deveriam estar dentro da escola, estão, a questão de drogas, por exemplo, de álcool. Aí eu penso que isso é um fator mais delicado que a gente precisa fazer uma conversa, talvez assim com um pouco mais de tempo, para fazer uma análise a respeito acho que para esta problemática. Mas eu entendo que é assim, o que é positivo é a questão do trabalho para você, de alguma maneira, conseguir coibir a violência quando ela está no seu nascedouro ainda, quando ela está começando ainda. Sim. Eu lembro, por exemplo, de umas atividades que a gente fez quando nós trabalhávamos juntos, e a gente trabalhava junto numa escola que é lá no Chibata e no período da manhã, e a gente passou a ter ali, por exemplo, algumas coisas muito sérias com a questão, por exemplo, de uso de drogas, dos meninos que vinham com vinha de algumas histórias bem complicadas, e você tinha preocupação sempre de desenvolver projetos com esses meninos. Sim. Então, de trazer os meninos para as atividades que a gente queria fazer, por exemplo, com um jornal, com a pintura. Então, na verdade, o que eu vi ali, com um propósito que ficava muito claro, que era assim, vamos trabalhar com esses meninos para a gente evitar que essa possibilidade de violência que está começando aqui... Ele gosta da escola também, isso. Né? E eu acho que assim, o propósito maior era esse. Era assim, olha, você precisa gostar da escola, a escola tem que ser significativa para você. E essa questão da violência não pode acontecer aqui. Só vai ser ruim para todo mundo. Para o professor, para o diretor de escola, para o aluno que, na verdade, não vai aprender quase nada aqui de importante, de relevante para a vida dele. Então, eu acho que assim, essas ações que é de iniciativa do diretor, do coordenador pedagógico, em parceria com o professor, elas precisam acontecer sistematicamente. E tem que ser amparado pela coisa pública. Né? Assim, precisou de recurso para fazer, tem que ter o recurso. E principalmente, você falou, principalmente um conselho para os novos professores, a questão do respeito, né? Que foi a primeira coisa que você pontuou, como essencial para se evitar a violência. O professor não pode entrar na sala já com medo do aluno, ele tem que entender que ele é um parceiro do aluno, o cuidado com a fala, a contextualização, né? Ou seja, observar com quem ele está falando também. Não adianta ele levar exemplos... Eu tenho uma historinha legal, bacana, para lembrar aqui com você, que é bem curiosa. Eu tinha uma turma que eu dava aula lá no Chibata Miyakoshi, deve ter sido em 99, por aí. Tinha um menino lá que tinha fama de violento, ele estava eu acho que era a 8ª série. E aí um dia você entrou na sala para dar um recado, e aí você foi falar com a sala, e eu acho que a questão era um pouco sobre isso também, que era a questão da violência, da questão da organização da escola, de algumas coisas que a gente precisava fazer. E esse menino, ele afrontava, ele brigava um pouco com todo mundo, ele desrespeitava um pouco os professores. E aí, durante a tua conversa, você estava em pé, ele levantou e ele passou por você, ele deu uma voltinha. Ele fez uma voltinha, exatamente uma volta por você, assim, né? Meio que te ameaçando. Aí você observou o menino, deixou ele sentar, terminou de dar o recado. Depois que terminou de dar o recado, você falou, vem cá agora um pouquinho. Vem comigo aqui um pouquinho me explicar por que você deu uma voltinha aqui. Essa foi boa. Aí esse menino, ele saiu da sala, eu acompanhei bem, eu lembro bem da conversa, você falando com ele do lado de fora. E aí ele falou alguma coisa com você, depois ele voltou para a sala, ele sentou. Eu não me lembro exatamente qual era o nome do menino, mas era um menino que devia ter uns 14, 15 anos. E ele tinha esse perfil, né, do menino que ele afrontava os professores, do menino que ele brigava com os colegas. E assim, o que me impressionou foi o jeito que você tratou o menino, a questão do respeito. Você observou, porque assim, era intimidador a ação do menino, era evidente aquilo. Mas assim, você observou, teve calma para esperar o menino sentar, terminou de dar o recado para a sala. Depois você chamou o menino para o lado de fora da sala. Você conversou com o menino e aí depois o menino entrou, voltou para a sala e daí para frente eu acho que teve conversa com o pai e tudo. Quer dizer, aquilo que poderia ter sido um problema extremamente sério. Essa vida do enfrentamento na hora. Virou uma conversa que depois, uma conversa com os pais e aquilo desapareceu. Ele no meio do grupo, né? Certamente, se a gente vai fazer um enfrentamento, é complicado.
Eu falo com os professores, eu sempre digo, não parta para o enfrentamento, saiba a hora certa da conversa, do diálogo, porque senão você vai ter problema. Agora, nós tivemos um problema sério, professor Flávio, de violência escolar ali em Suzano, que foi bem debatido e gerou medo em muitas escolas, tal. Mas você percebe que o perfil dos meninos que praticaram aquilo não foi o mesmo perfil do que a gente chama, do que, entre aspas, o pessoal fala nas escolas, tá cheio de nóia, cheio de maloqueiro. Mas não foram esses alunos que praticaram uma violência naquela escala agora, né? Então, nós temos dentro das nossas escolas um público que fica um pouco escondido, que são aqueles meninos quietos, tal, com problemas emocionais seríssimos, mas que não falam nada. E eu acredito que eles têm sido um alvo a ser ajudado na escola, né? Ou a ser olhado com mais clareza. Então, eu penso, assim, sobretudo em ações que eu observo que estão acontecendo em algumas unidades escolares. As escolas de periferia, e assim, isso acho que é um fenômeno da nossa cidade, mas isso eu acho que está presente no mundo todo. Ela tende a atender uma clientela com uma série de dificuldades, assim, de recursos que o Estado deveria oferecer e não oferece. E então, o que é natural, é meio natural que isso aconteça, que assim, que as pessoas vão para a escola com uma série de coisas que são complicadores e que naturalmente vão atrapalhar no aprendizado deles. Quando a gente olha para as unidades escolares e a gente observa que as escolas têm atividades propositivas, Sim. Eu acho que isso ajuda muito. Eu lembro, por exemplo, uns 2 anos atrás, que eu vi, foi na outra escola que você era o diretor lá, né? Na televisão, uma atividade que você desenvolveu junto com os meninos da periferia, que envolvia grafite, a pintura, a música. O que você conseguiu observar ali? O que dá para a gente ver ali? Que tinha uma atividade que você propunha, que tinha uma relação direta com o que eles gostavam. Com o que eles faziam no bairro onde eles estão, que a escola está inserida. E aí isso passa a ter uma relação por exemplo, com a escola, que ela tende a ser positiva. Então os meninos passam a gostar da escola, passam a gostar dos professores da escola, dos funcionários da escola. Então eles passam a ter uma outra relação com a escola. Sim. Então a escola tende a criar um grupo grande de pessoas que tem uma relação positiva com ela. No episódio, por exemplo, que você fala de Suzano, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para algumas outras coisas, assim, olhar um pouco para os meninos, o que aconteceu com aquilo ali, quem eram os meninos, qual a história isso tem muita coisa para a gente pensar ali que é extremamente delicado, né? Não é a gente imaginar, eu acho que isso é um equívoco, a gente imaginar que toda escola de periferia, aliás, não precisa ser de periferia, toda escola pública tende a ter problema muito sério de violência, porque as pessoas naquele lugar são todas elas, ou uma grande parte são violentas. Não é verdade isso. Não é verdade. Isso não é verdade, isso estigmatizando, né? Uma coisa que não é real. Não é porque a escola está inserida num lugar onde tem um índice de violência muito grande, a escola também tende a ser violenta. Não é. Eu acho que isso é um equívoco e aí a gente precisa pensar Na maioria dos alunos ainda tem uma cultura de paz, né? Que a escola é um lugar de paz, prioritariamente. O dia que a escola não for mais um lugar de paz, aí vai complicar, realmente. Porque quantas vezes eles ficam lá, até mesmo sem professor, e você não tem nenhum problema grave acontecendo, né? Eu entendo que nós tivemos um equívoco assim de iniciativa do governo estadual há já mais de 2 décadas, né? Assim, eu continuo acreditando que escola boa é aquela escola que o menino entra, chega lá quando está terminando, na verdade, quando chega ainda a criança, com 6, 7 anos, e ele permanece nessa escola por bastante tempo, por muito tempo. E aí o que a gente tem? Por exemplo, o menino chega com 6, com 7 anos e ele vai ficar na escola até os 16, 17 anos. Então ele vai ficar na escola por uns 10, 12 anos da vida dele. O que aconteceu em 96, 97? Houve uma reorganização das escolas e os meninos, por exemplo, nas escolas estaduais, eles ficam na escola por
5 anos, aí eles vão sair da escola e vão para uma outra, para ficar mais outros 4 anos, e pode ser que ele vá para uma outra para ficar mais outros 3 anos. Então, o que eu observo? Ele não criou identidade com nenhuma delas. Exatamente. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira escola. Então, eu entendo, por exemplo, que as escolas estaduais, que você conhece bem, as escolas estaduais, elas eram melhores quando elas atendiam um menino da primeira série do antigo curso primário até o 3º ano do ensino médio. Nós, por exemplo, trabalhamos juntos numa escola que atendia o menino na primeira série e ele saía de lá no 3º ano. A gente tem por exemplo, o diretor da escola que eu trabalho hoje, ele foi um aluno oriundo desse modelo de escola. Certo. Ele chegou lá na primeira série, ficou até o 8º, mas ele poderia ter feito o ensino médio lá também, não fez porque foi fazer uma outra coisa. Mas assim, nós tivemos uma série de alunos que saíram de lá no 3º ano do médio, que eu acho que foi a última turma que a gente pegou, que eram, na sua grande maioria, bons alunos. Bons alunos. E aí o número era muito melhor, por exemplo, a evasão escolar era muito melhor, o rendimento dos alunos era muito melhor, a relação do aluno com o professor era muito melhor. Por quê? Porque eles criaram uma relação com o professor que começou lá no 1º ano e terminou lá no 3º ano do médio. Foram 12 anos de passagem pela escola. Constrói uma relação de respeito, né? Mas tem uma questão aqui também que é muito colocada hoje, que é a questão da participação da família na escola, né? Muitas vezes as escolas colocam a dificuldade que é trabalhar com a família. Eu quero pôr um dado aqui, não sei se você vai concordar, mas de que até a evasão escolar e outros pontos, como, por exemplo, o aprendizado, a falta de interesse no aprendizado, está muito ligado à ideia da família sobre educação. Então, o Brasil hoje passa uma crise severa de desemprego, certo? O pai não tem estudo, ele também não está conseguindo arrumar emprego, ele não está conseguindo esse emprego, e aí o filho fala, olha, eu não vou para a escola. Eu falo, olha, a escola realmente não vai dar nada para você, porque eu não tenho emprego, sua mãe não tem emprego, você também não vai ter emprego, enfim. Parece que está existindo uma cultura em algumas famílias, eu digo mais essas voltadas da periferia mesmo, de que a escola não tem importância, não vai mudar a vida do menino. Infelizmente, está ocorrendo isso. Não sei se você tem esse sentimento também, ou o que a gente pode fazer também? Eu tenho um pouco, sim, né? Eu, por exemplo, venho de uma história de pai e mãe, né? Assim, que eles valorizaram a escola a vida toda. Sim. Tanto meu pai como a minha mãe. Estudaram muito pouco. Meu pai deve ter estudado só os primeiros anos do ensino primário e minha mãe só os 2 primeiros anos do ensino primário. Isso já na década de 40. Mas, assim, o valor que eles sempre atribuíram para a escola sempre foi algo muito positivo. E o que eles sempre entenderam? Que nós teríamos uma ascensão social, nós conseguiríamos crescer a partir da permanência nossa na escola. Então, eles fizeram tudo o que foi possível para que a gente permanecesse na escola. Os 7 filhos, todos os 7 filhos, do meu irmão mais velho até a minha irmã mais nova, todo mundo, na verdade, precisou estudar. Então, estudar. E o que eles entendiam? Que, olha, para vocês não terem uma vida absurdamente ruim como a nossa, vocês precisam ir para a escola. Então, a escola, durante um período muito grande, na verdade, eu acredito ainda que ela tinha, primeiro, essa relação com a possibilidade de trabalho. Então, era fundamental a gente relacionar, eu estou estudando porque daqui a pouco eu vou trabalhar. E então, eu acho que isso aqui tem um fundamento em tudo que eu aprendo, em português, em matemática, em história, em geografia, porque daqui a pouco eu vou para o mercado de trabalho, eu tenho que saber. Sim. Então, isso eu acho que é um dado que você aponta que é extremamente delicado, ele é extremamente um complicador, porque quando você olha para uma família, o pai não trabalha, a mãe não trabalha, o menino não está trabalhando e não tem perspectiva de trabalho, eu acho que isso atrapalha imensamente. Nós precisamos muito mudar essa realidade, mas muito. Isso, assim, é muito emergente que isso aconteça, porque não dá para você ter uma sociedade do jeito que nós temos hoje. Assim, sem a perspectiva de futuro. Emprego, sem... né? E isso é péssimo. Então, eu família acho que ligando a escola ao emprego e, de repente, o emprego não existe mais. Então... Ou não existe na perspectiva dele, né?
Então, eu penso que assim, essa questão do emprego é fundamental, a gente tem que olhar com muito carinho para isso. Os 13, 14 milhões de pessoas desempregadas no país é um número absurdamente exagerado, alto. Eu acho que isso precisa mudar muito. Mas eu tenho muito certeza rápido. que você, como professor, e eu também continuamos acreditando que a única forma de mudar o status social do indivíduo é a educação. Agora, estou falando de um indivíduo pobre, né? O que pode tirar uma pessoa da extrema pobreza, eu não estou falando da pobreza, porque às vezes a gente estuda a vida inteira e continua pobre, mas eu digo da extrema pobreza é a educação. Então, nós, como educadores, ainda temos esse papel, que é difícil nos dias em que vivemos, né? De convencer a família de que a educação ainda muda. Nós temos na rede estadual um projeto chamado Quem Falta Faz Falta, onde nós chamamos os pais dos quais os filhos apresentam muitas faltas e ouvimos deles, muitas vezes, essa justificativa de que não, ele não quer vir mais, eu não posso fazer nada, mas você vê no pai a falta de esperança. Mas nós conversamos com eles, às vezes contamos até as nossas histórias pessoais na educação, como essa que você colocou, e falando para eles, não, mas o caminho continua sendo a escola, né? Agora, dentro das nossas escolas, o que tem ocorrido também é uma reprovação, principalmente na estadual, agora eu estou dizendo, né? Nós estamos com um número de reprovação também muito grande nas escolas de periferia. Às vezes você chega no fim do ano com 35% da turma reprovada. E aí é um fato para a gente discutir aqui, porque e muitos professores entendem isso como uma glória, né? Pô, agora olha aí, ó, 35%, a gente não é brincadeira, não. Nunca mais eles vão, né? E achar que o ano que vem os alunos serão melhores, porque... E aí... Então, como você vê isso, essa questão da reprovação na escola? Então, rapaz, a questão da reprovação primeiro assim, né? Eu venho de uma história que eu reprovei em um ano, em 79 ou 80. Quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, fazendo curso de eletrônica, eu saí do ensino fundamental, que era antigamente o ginásio, e fui fazer o primeiro ano do médio. Uhum. Eu tinha aula nesse primeiro ano de física, química, biologia, tudo. Eram acho que 10 ou 11 matérias. No final do ano, eu reprovei só em física. Física? Física. Eu nunca entendi, enfim, mas assim, também não era péssimo, não é que nunca entendi, não. Eu tinha algum conhecimento, mas não o suficiente para eu conseguir tirar nota e passar em física, por exemplo. Aí fui para recuperação, fiz a prova depois de recuperação e fui reprovado numa única matéria. Duro. Mas assim, eu passei em português, em matemática, em história, em geografia e em física, bombei. Naquela matéria e aí fui ano reprovado. Isso era péssimo, mas essa história que eu estou te contando é um período em que a reprovação era desse jeito, então isso era terrível. Hoje, o que a gente tem? Uma quantidade muito grande de aluno que é reprovado e primeiro, às vezes ele é reprovado em 8 matérias. Nas disciplinas todas que ele estudou, nas 8 ele, por exemplo, nas 10, ele não tem nota. Agora isso eu acho que vai para algumas coisas que você está apontando, que são detalhes assim que eu acho que precisa observar. Quando eu professor por exemplo, de língua portuguesa, trabalho com 50 alunos e no final do ano eu vou reprovar 30, 20, é muita gente. Muita gente. Quer dizer, o conteúdo que eu passei para os alunos, para os 50 alunos, e se eu estou reprovando a metade deles, tem alguma coisa estranha aí, né? Então, eu não penso que isso, assim, nunca entendi que isso pode parecer que o professor é bom porque ele está reprovando. Está reprovando. Eu entendo. O aluno ele não deve passar. Eu entendo que o aluno não deve passar se ele não conseguiu adquirir o conhecimento razoável para ele seguir em frente. Sim. Eu entendo que, assim, em alguns casos, por exemplo, é importante que ele, se for necessário, faça de novo a série. Mas eu também entendo que você colocar o aluno no outro ano, sem ele ter aprendido nada, é delicado também. Então, eu acho que a reprovação,
não pode ser como foi a minha, lá em 79. Sim, uma disciplina aí. Uma disciplina só. Mas também não pode ser como as pessoas pensam que seria hoje, né? Então eu entendo que a gente tem uma série de coisas para pensar. Por que o aluno não aprendeu? Isso. O que o aluno não aprendeu? Qual é a relação, por exemplo, do aluno que não aprendeu com o professor, que ele tem uma série? Qual é o tempo dele de aprendizagem? Enfim. Tem uma série de coisas para... Poxa, isso é legal. Agora, assim, nós das escolas... Aí é uma outra discussão que nós já fomos avisados aqui do nosso tempo, que já está encerrando, né? Parece que a gente teria tanto tempo e quando vai ver a conversa tão boa que vai... Mas, poxa, tem umas teorias de que a escola de periferia não devia reprovar ninguém. Por quê? Para horror das outras classes sociais, cara. De ver que nós, como escola das classes mais... Agora, eu não quero entrar no mérito aí, senão os sociólogos vão acabar discutindo comigo, mas o pessoal mais desfavorecido não deveria ficar reprovando, se evadindo, porque nós também que trabalhamos nessas escolas também somos dessas classes. E nós fazemos isso com o nosso povo. É uma ideia, uma teoria isso, mas, poxa, você vai ficar aqui onde você está. Você não vai avançar, você não tem condição. Você, ao invés de nós vamos dar condição para você, cara. Você não tem condição nenhuma, mas nós vamos dar condição para você ir para o terceiro. Então, eu tenho pensado muito nisso. Existe, claro, os teóricos que batem no martelo. A escola continua sendo classista, ela só serve para deixar as coisas do jeito que estão. Então, nós temos que mudar isso. Esse número de alunos reprovados e evadidos muito grande só vão favorecer que eles continuem naquela, né? Mas eu quero, Flávio, pedir para você, já que nós estamos aqui com o tempo, e aí nós vamos ter que fazer essa entrevista um outro dia novamente, viu, pessoal? Vou ter que trazer o professor Flávio aqui para a gente continuar nesse tema que eu coloquei aqui agora, que é meio polêmico, mas nós vamos discutir de novo. Eu abri a porta aqui para ele voltar, viu? Ótimo. Então, eu quero que você, Flávio, faça as suas considerações finais aí, uma palavra rápida também sobre educação, enfim. Primeiro, agradecer, né, o convite do Gilmar, teu irmão, que hoje não está aqui, e seu também, né? Um prazer a gente se reencontrar. Eu já não te via faz tempo, né? Acho que quase uns 10 anos já. Isso. E assim, a gente se fala um pouco pelas redes sociais e tal, mas a gente não se vê já há bastante tempo. E achei muito, muito bacana, né? Acho que assim, a nossa relação de amizade que vai lá de trás, lá da primeira história que eu contei do ônibus, acho que muito legal, bem legal. E eu continuo, eu vou daqui a uns anos, ainda vou trabalhar mais alguns anos na escola, mas daqui a alguns anos eu vou parar de trabalhar com educação, talvez para me dedicar a algumas outras coisas também. Mas o que eu vou guardar para sempre, assim, eu acho que eu devo parar de trabalhar e vou continuar acreditando sempre nisso. A escola é lugar de aprendizado. Sim. É assim, e é lugar de aprendizado para todas as classes, para a classe mais favorecida, para a que foi relativamente favorecida e para a classe menos favorecida também. Sim. Essa classe menos favorecida, ela precisa aprender. Então o menino tem que ir para a escola para, no final do curso dele lá, do terceiro ano do ensino médio, ou do nono ano do ensino fundamental, ou do quinto ano, que é da alfabetização, para ele entender, ó, eu cheguei aqui, eu não sabia muita coisa, agora eu já sei mais um pouco, vou aprender mais e daí para frente vou crescer. Então, esse aprendizado que eu estou falando precisa se tornar visível. As pessoas precisam saber que os meninos estão aprendendo. E os meninos têm que saber que também que eles estão aprendendo. Isso, é claro, dentro de um tempo que o menino tem na escola. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala da questão da reprovação, a gente sabe que tem menino, por exemplo, que ele não vai produzir um texto com a mesma qualidade que um outro que está um pouco mais avançado. Sim. Não significa que o texto que ele produziu, eu tenho que riscar tudo lá, está zero aqui, está reprovado. Então, a escola não é para isso, né? Então, eu penso que a questão do aprendizado tem que ser olhado com muito cuidado, com muito carinho. E quando a gente tiver, eu acho que no dia em que a gente tiver uma escola que consegue olhar para isso, ó, as escolas estão, os meninos estão aqui, estão aprendendo, a sociedade está melhorando por conta disso, eu acho que a gente passa a ter uma outra história.
né? Sim. E eu acho que essa outra história que a gente persegue desde quando a gente começou lá Exatamente. na década de 90, quando a gente ia embora do Chibata lá para casa às 11 horas da noite, contando as histórias, né? Mas está ótimo. Eu quero agradecer então ao professor Flávio, quero agradecer o Gilmar, professor Gilmar, que está sempre aqui com a gente, por esse convite também para estar aqui, mas foi muito legal, professor Flávio, vai voltar outras vezes. Quero agradecer ao Júnior, que estava no apoio aqui. Quero agradecer também à Faculdade Pascoal Dantas, que tem aberto esse espaço para a educação, para os professores da rede, e nós vamos ter muitos bate-papos legais aqui, e gostaria que você, que está do outro lado aí, algumas pessoas acompanhando ao vivo, outras pessoas vão ver esse vídeo depois, porque ele fica disponível numa plataforma muito legal, e é muita qualidade isso daqui. Eu realmente quero agradecer essa oportunidade e desejar a vocês aí um bom dia, e vamos pensar em educação, sempre. Obrigado, Flávio. Obrigado, Júnior. Valeu. Obrigado, Júnior. Estamos juntos. Obrigado.